Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre períodos e entender um pouquinho sobre período simples, período composto, período coordenado e subordinado, as diferenças mais básicas aí, tá bom? Para começar, a gente precisa se lembrar de como é que eu conto o período. O período, ele começa no início da palavra de letra maiúscula, no início da frase. Eu sei que é meio clichê, mas é isso mesmo, na primeira palavra da frase, aquela que tem letra maiúscula, e vai até o final da frase, no ponto de pausa. Pode ser um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, enfim. Então, comecei na primeira palavra da frase, terminei no ponto, esse intervalo é um período. É só isso que eu preciso para contar o período. Daí, para eu poder definir se esse período é simples ou é composto, eu preciso olhar as orações que estão dentro desse intervalo. Se eu tenho mais de uma oração ou se eu só tenho uma oração. Se eu encontrar o verbo e perceber que é só ele que está ali dentro, esse período só contém uma oração, e essa oração é chamada de oração simples, e por isso esse período também é chamado de simples. Então, um período com uma oração, período simples. Já se eu encontro, se dentro do meu intervalo eu conto as orações e eu tenho mais de uma oração, então eu chamo esse período de período composto. Vamos dar uma olhadinha no trecho de um texto muito famoso da autora Clarice Lispector. É um conto que se chama A Quinta História. Não vou ler ele inteiro, só vou pegar uma parte. Se você quiser terminar de ler, ele é maravilhoso, está recomendado. Acompanhe aí então a leitura do primeiro parágrafo do texto. Você vai perceber, aliás, que ele é marcado no início ali por várias pausas. Mas vamos lá ler. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato e também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra, embora uma única seriam 1001, se 1001 noites me dessem. Olha aí que interessante esse primeiro parágrafo. Vamos deixar o texto como tá, sem pensar se ele está coeso ou não, por conta desses muitos pontos finais que não necessariamente seriam corretos de acordo com a gramática textual. Vamos olhar ele assim mesmo, tá? E vamos para o primeiro exercício, que seria separar os períodos. Então, se eu começasse a ler o texto separando por períodos, eu teria: esta frase poderia chamar-se As Estátuas, é um período. Começa lá no início da frase com a palavra esta, que tem a letra maiúscula, termina no ponto final. Próximo período. Outro nome possível é O Assassinato, acaba, que é mais outro período. E também Como Matar Baratas. Esse pedaço a gente chama de período porque o verbo ser está ali subentendido. Continuando, farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Aqui a gente pausa esse período, embora uma única seria 1001, se 1001 noites se 1001 noites me dessem. Beleza, então se eu contar agora a quantidade de períodos, 1, 2, 3, 4, 5 períodos, né? E eu comecei, foi bem simples para eu fazer essa contagem. Eu comecei na primeira palavra, terminei no ponto final. Agora vamos olhar dentro desses períodos se eu tenho orações nesses períodos, né? Então veja lá ali, ó, no começo, o primeiro. Essa história poderia chamar-se As Estátuas. Veja que nesse primeiro período eu tenho uma oração simples, porque eu tenho uma locução verbal, poderia chamar-se. Então aqui eu tenho uma oração. Esse período é simples. Diferente, por exemplo, do período ali de baixo, o período número 4, que é um período composto. E por que é um período composto? Porque eu tenho mais de uma oração. Farei então pelo menos 3 histórias. Primeira oração, verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra oração, 2 orações, período composto. Então, veja como é simples de fazer a contagem de período e de oração, né? Eu preciso ver
o intervalo e também, dentro desse intervalo, quantas orações, ou seja, quantas frases verbais existem. Ok, vamos então para entender os tipos de período composto. O período ele vai ser composto coordenado ou subordinado. E eu preciso entender o que está por trás disso. Bom, dentro desse período, a maneira como essas orações elas vão sendo colocadas, elas vão se relacionando, é como eu vou classificar. Porque se eu notar que existe uma relação de dependência, seja ela semântica, que significa sentido, né, uma frase que precisa de sentido, seja ela sintática, ou seja, uma frase que esse sentido só é completado se eu tiver um elemento da sintaxe, um verbo, um objeto, um complemento nominal e etc. Tá? As coordenadas não mantêm uma relação de dependência, ou seja, se eu isolasse essas orações, elas teriam sentido ali preservado, como uma oração que consegue acontecer sozinha, e também não precisaria de itens de sintaxe, elas teriam os elementos básicos, sujeito, o verbo, e uma palavra que ou completa o verbo ou se relaciona com o sujeito, teria o elemento básico da oração. Já as orações subordinadas, eu tenho uma dependência, seja na sintaxe, porque falta alguma coisa, seja algum item, né, sintático, seja na semântica, porque eu quero veicular, passar alguma ideia, e para que essa ideia tenha sentido, eu preciso de uma nova frase, de uma nova oração. No blog Um Professor Lê, eu consegui encontrar o conto que eu mencionei, a quinta história, e também algumas coisas que o Saulo Gomes fala a respeito desse texto. E a gente lê o seguinte trecho. No início, Clarice revela que as histórias não se contradirão, mas farão parte de uma única. Muito bem, se eu analisar agora com vocês aqui todo esse período, você vai perceber que ele tem mais de uma oração, então a gente tem um período composto e a gente tem os dois períodos compostos que nós mencionamos, o coordenado e o subordinado, acontecendo aí dentro desse intervalo. No início, é a minha circunstância, eu tenho agora o sujeito, Clarice, e aí eu tenho o verbo, revela. Só que vejam só, eu não tenho mais palavras para completar o sentido do verbo revelar. No início, Clarice revela. Quem revela, revela alguma coisa. Tá faltando um objeto para esse verbo, então eu tenho que colocar esse objeto. Só que se eu olhar ali para o meu período, para todo esse intervalo, eu vou perceber que ao invés de ter sido colocada somente uma palavra para completar o verbo revelar, foi colocada toda uma oração com verbo para dizer aquilo que foi revelado. Aquilo que foi revelado é que as histórias não se contradirão. Quando eu tenho esse trecho, eu tenho uma oração que é subordinada àquela anterior, ou seja, a primeira ela não consegue existir sem essa segunda. Agora, se eu vejo a relação de sentido que existe entre essa segunda oração aqui grifada e a próxima, eu vou perceber que esta, com relação à sua próxima, a posterior, ela estabelece entre elas uma relação de coordenação. As histórias não se contradirão, mas farão parte de uma única. Veja, entre essas duas orações eu não tenho uma relação de dependência. Se eu isolasse uma oração e a outra, elas conseguiriam acontecer sozinhas. Ali nós temos as conjunções que ajudam a ligar e também ajudam a estabelecer o sentido que essas orações vão ter. Mas eu sempre tenho que ficar analisando a relação entre uma e outra para poder estabelecer a classificação. Bom, então é isso. Período coordenado tem as orações, elas conseguem acontecer sozinhas, não tem dependência uma da outra. Período subordinado é quando uma oração tem dependência da outra. Eu vou olhar essa oração e vou perceber que essa primeira ou essa segunda precisa uma da outra para ter sentido completo. Tá bom?
É isso, pessoal. Um abraço, um beijo e até a próxima.